Olá, família Inspira. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é André Aguiar, sou o presidente e fundador da Inspira Rede de Educadores. Estou aqui diante de dois grandes amigos, duas pessoas extremamente inspiradoras, grandes educadores, grandes referências. O Marcelo Xavier, meu professor, né? Prazer estar aqui com você, Prazer é Marcelo. todo meu, André. E o Rossandro Klingen. Esse aqui dispensa apresentações. É uma honra, Rossandro, Alegria tê-lo minha. tê-lo aqui, tê-lo como parceiro e tê-lo como amigo. Easy, Né? amigo. Ainda mais esse Então, primeiro InspiraCast, é uma honra ter sido o primeiro convidado, né? pois é, a gente está inaugurando, né? A gente está começando aqui uma iniciativa que para a gente é extremamente importante, Uhum. que é essa de gerar diálogo, gerar conteúdo com as famílias. E quando eu digo família inspira, são as famílias das nossas crianças, são as nossas crianças e os nossos educadores. Uhum. Né? Inspira hoje. Eu falo isso com muita honra, né? A gente está em 17 estados, mais o Distrito Federal. Somos 104 escolas, 104 grandes escolas e escolas diferentes. Uhum. A gente acorda, dorme todo santo dia, levando adiante a nossa missão de perpetuar o legado de grandes escolas. Então a gente respeita a individualidade de todas elas, respeita a história de todas elas. Mas nós temos hoje, além de 55 mil alunos, são 100, 110 mil pais, são 200 mil avós, são milhões de familiares que a gente atinge indiretamente pelas crianças. E a gente tem pelo menos 5 mil professores, né, Marcelo? Exatamente. A gente tem quase 9 mil colaboradores, todos educadores. Então, a iniciativa aqui, a ideia do InspiraCast é a gente poder manter esse diálogo, né, estreitar, né, a comunicação com toda a comunidade e falar de temas muito relevantes. Uhum. Eu estou participando do primeiro, mas eu peço até desculpas aí à família Inspira. Eu não sou um comunicador de formação, então a gente está aqui entre amigos com a ideia de bater um papo importante, profundo com todos vocês. Depois, seguramente, nós teremos apresentadores e comunicadores melhores aqui. E o tema de hoje, assim, dado que é uma primeira conversa, que é esse nosso primeiro passo dessa missão tão importante, o tema de hoje é um tema muito, muito importante e muito prioritário para a Inspira como um todo. Uhum. Eu falei há pouco, Rossandro, Marcelo, que a gente respeita a individualidade das escolas, mas algumas coisas são comuns todas elas. Uhum. Todas as escolas nós temos pessoas, todas as escolas nós nos preocupamos antes de qualquer coisa com a formação do ser humano, Uhum. esse é o DNA comum de todas elas, e existem temas que são hoje unânimes no mundo inteiro, em qualquer sociedade, em qualquer cultura, são temas que estão aí muito presentes, e a gente vai falar aqui hoje de ansiedade infantil, ansiedade entre as crianças, ansiedade entre os adolescentes e a relação que isso tem com o vício em telas, com o uso, né, cada vez maior de smartphones, tablets e tudo mais. E o que a gente pode fazer, né, para reagir a isso. Então, e aí eu já rolo a bola para vocês, né, já fazendo aqui a introdução, dando as boas-vindas para todo mundo. Mas o que vocês podem compartilhar e comentar um pouco sobre esse tema? Bom, na verdade, eu até queria fazer um reforço do que você falou, assim, porque quando você fala assim, nós temos, né, mais de 40 mil alunos, né? Nós temos mais de 5 mil educadores, 17 estados, mais Distrito Federal, e significa dizer que quando vocês estão falando, Marcelo, você, André, vocês estão falando com propriedade. Vocês estão falando com uma experiência profunda de diariamente estar impactando vidas de educadores, famílias e alunos. Então, é importante que as pessoas que nos escutem saibam disso. Aqui nós não somos especialistas teóricos em educação. Nós Sem dúvida. vivemos no chão de Sem fábrica da dúvida. educação, nós Sem vivemos o dúvida. cotidiano da educação. Então, é uma fala que baseado no que a gente está vivendo e experimentando. Isso é uma coisa que a gente quer deixar claro aqui. Da minha parte aqui, como parceiro, amigo dos dois,
pouco da Educa, né, que é um programa socioemocional que é adotado em várias das escolas da Inspira, que é uma honra pra gente. Deixa eu reforçar esse ponto, Sim. porque eu faço muita questão de falar disso. Nós temos escolas de diferentes metodologias e a gente faz questão de respeitar, né, as suas histórias. Mas, e aí é muito da missão do Marcelo, liderando lá toda a área de ensino e tudo mais, de levar para as escolas sempre um algo a mais e o que as melhor e mais importante. Uhum. Então, eu tenho uma honra muito grande, Rossandro, de ser parceiro da Educa, né, já há algum tempo, né, já desde o do início lá. A gente está estendendo essa parceria, acho importante deixar isso claro aqui. Uhum. Né? A nossa missão é levar o desenvolvimento, o programa, o ensino socioemocional para todas as séries, para todas as escolas da Inspira. A gente está seguindo um planejamento para isso. São 55 mil alunos e a gente quer que todos tenham acesso ao que a Educa faz. A gente é muito fã do programa de educação parental. Então aproveito e peço para você falar um pouquinho disso também, antes da gente entrar no tema aqui. A gente, quando fundou, né, inclusive Jaime não pôde estar aqui hoje, porque uma agenda dele não permitiu, que é meu sócio, também amigo nosso, e ele tem toda uma preocupação com justamente o mundo digital, né? A Educa tem, dentro do socioemocional, letramento digital, uma preocupação como viver positivamente, Marcelo, a internet, porque é uma realidade que está posta. A gente não está tratando aqui de exclusão desse universo, mas de viver ele de forma responsável. E a gente também entendeu que a gente precisa olhar para a família como um ente que precisa estender-se a mão, né? Então a gente criou uma escola de educação parental. Estamos lançando a Educa Play, né? Que vai ser a Netflix da educação parental, que é para os pais acessarem o que há de melhor em conteúdo de desenvolvimento da parentalidade, dessa jornada que é complexa, que é difícil, que precisa de parceria, né? Que a Inspira faz isso, a Educa faz isso, as escolas individualmente fazem isso com suas características muito particulares, como você falou, né? Então, assim, é para que a gente possa oferecer recursos. Por que eu costumo dizer, André, Marcela, que a gente vive hoje um paradoxo meio complicado, que é o seguinte: a gente tem ao mesmo tempo um mundo mais complexo do que foi na minha adolescência, na de vocês e na dos pais que estão nos assistindo, com jovens e crianças com menos recursos. Eu tenho um mundo mais complexo e eu tenho uma geração com menos recursos. A gente tem visto, lamentavelmente, muitos casos de dor, de angústia, que a gente vai tocar aqui ao longo do nosso papo e que tem, sim, e aí a gente já pode começar aqui a dizer assim, gente, não tem mais como negar, porque no passado, quando os smartphones foram lançados, a gente tinha suposições sobre o impacto disso. De lá para cá já se passou mais de uma década. Mais de uma década. E as pesquisas começaram a ser feitas no mundo todo, em várias academias, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, e os resultados são muito claros. A gente tem que falar um pouquinho sobre isso, né? De que hoje não é mais o que eu acho, é o que a ciência está mostrando como impactos do uso de telas na vida de todos, não somente, como a gente estava dizendo aqui nos bastidores, você chegou dizendo que não é somente criança e adolescente, todo mundo está capturado por isso aqui, e pela história de um modo geral, e como é que a gente pode ter uma forma de lidar com essa realidade, o impacto que ela tem provocado na sociedade e na escola, e não ficar apenas assistindo. Ter responsabilidade de minimizar os efeitos de tudo isso. Perfeito. Ô Sandro, uma coisa que me preocupa muito, já invadindo o tema, né? Uma coisa que me preocupa muito é a sociedade, ela já viveu outras formas de vício. Uhum. O alcoolismo, as drogas e tudo mais. Normalmente eles eram contidos no mundo adulto. Sim. Hoje eu vejo, e a gente vê isso nas escolas, né? Uhum. As pesquisas agora estão comprovando o que a gente já estava sentindo na pele, no dia a dia das nossas escolas. Né? A gente vê algumas reações de crianças que se assemelham a viciados. Então, assim, você fala assim para a criança, não, agora você não vai, não é a hora de você estar usando o seu celular. Ela tem uma crise. E ela tem uma crise como se fosse uma dependência química. Agressividade, né? Uma agressividade e... Deixa eu trazer um dado aqui para a conversa. A gente estava até falando aqui nos bastidores para enriquecer um algumas pouco. Pesquisas, sim. De algumas pesquisas e tudo mais. Na lista da semana passada do New York Times, dos livros mais lidos, mais vendidos e mais lidos lá nos Estados Unidos, os 10 mais, apareceu o livro A Geração Ansiosa, um pesquisador chamado Jonathan Haidt.
E o livro, ele traz alguns dados, e aí é na linha do que você falou, né, Rossandro? São pesquisas científicas, realizadas com método, com espaço amostral, com tempo. Então isso aqui é factual, isso não é opinião, isso é factual, né? Então a gente, entre os anos de 2010, se não me engano, o primeiro iPhone surgiu em 2008, eu acho. Mas entre os anos de 2010 e 2022, depressão entre meninas com menos de 12 anos subiu 145% e meninos 160%. E a ansiedade das crianças na mesma idade, um salto de 139%. E aqui, ao longo da pesquisa, ao longo do livro, ele vai dissecando isso. E ele mostra aqui, ele trabalha em cima de 4 grandes sintomas, que é a privação social. E aqui a gente pode falar... Ora, só sobre isso. A gente tem 104 grandes escolas, são 1.400 turmas, aproximadamente. Cada escola tem mais ou menos 3 horários de recreio. Então são 300 horários de recreio por dia. Tem um vasto campo de pesquisa, né? Antigamente, a gente, né? O Marcelo dá aula até hoje, eu dei aula até o ano passado. Marcelo dá aula há quantos anos, Marcelo? Aula 35. Começou muito jovem. Começou muito jovem. Eu dei aula por 22 anos também e quero voltar. Realmente a gente rodava pelos pátios e era aquele caos maravilhoso. Decibéis elevados, crianças correndo, gritando, caindo, se machucando, ralando. Querendo usar a quadra, né? Brigando. Mesmo no sol do meio-dia. Brigando para usar a quadra. E a criança caía, ralava o cotovelo, o joelho levantava e ia. E chegava em casa ralada e a família via que a criança estava tendo infância. Né? Hoje o que a gente vê nos pátios são as crianças isoladas, as quadras vazias, todas as crianças no seu celular. Exato. E se uma chega ralada em casa... É um escândalo. A reação da família, a gente fala disso mais para frente. Segundo sintoma, privação de sono. Cada vez mais o percentual de crianças que chegam atrasadas na escola, com olheiras, crianças de 10, 12, 14 anos. Sem produzir melatonina e tudo que você tem como responsabilidade. Exatamente. Então, privação de sono. Fragmentação da atenção. Sim. Isso é muito, muito... para a gente que está em sala de aula, dando aula. É terrível. Terrível. A gente já sabe aqui, por exemplo, a gente está tendo uma conversa que vai demorar 1 hora e pouquinho. Tem gente que não vai suportar. A gente vai ter que dividir em pílulas de 3 minutos, em cortes, para as pessoas verem aos poucos. Né? E dependência, aí na linha do que o Marcelo falou, tirou a agressividade, é enorme. E um último ponto que ele traz na pesquisa aqui, que eu também quero deixar, aí é um mais clínico. Ele fala que a pesquisa já prova que o uso de smartphones e telas, principalmente ali na primeira infância, e a gente chama de primeira infância, dos 2 anos aos 5 anos, formação das sinapses, formação, né, da estrutura que envolve os neurônios, as células nervosas e tal. O uso nesse espaço temporal ele está alterando a modelagem, a arquitetura, a forma do cérebro. Sim. Chega nesse ponto. Nesse nível. E aí é irreversível. É um cérebro diferente. Sim. É irreversível. Não é só comportamental. Então, bem, depois a gente fala um pouco do que a pesquisa mostra como remédios. Sim. Mas eu queria que vocês comentassem aí um pouco. Bom, você veja que os impactos já são grandes. Vamos pegar alguns casos aqui. Vamos pegar, por exemplo, atenção. Os pais gastam numa escola de qualidade, a maior parte esmagadora das escolas da Inspira são escola de altíssimo padrão, de educação, enfim. Então você gasta muito, você coloca seu filho lá. E quando você dá o smartphone, é como se metade ou mais do conteúdo que ele está ali tentando absorver fosse jogado pro ralo.
Aí você tem que contratar professor extra para poder ensinar uma coisa que ele não aprendeu, porque na hora da aula ele estava desatento. Tem uma pesquisa de Harvard que mostra o seguinte, André, Marcelo. Imagina aqui, se eu tô com o celular aqui, tá? Se eu tiver com ele assim, adulto, trabalhando aqui, ó. E aí, a minha atenção fica sendo dividida em 25% com ansiedade de fazer isso aqui. Para ver se alguma coisa está acontecendo. Pareceu. Se a Terceira Guerra começou. Que é o chamado fear of missing out. Um sentimento de estar perdendo alguma coisa, né? De estar fora de alguma coisa. Se eu deixar aqui e aparecer uma notificação, imagina um aluno estudando, né? Tô aqui estudando, aí faço isso e volto, sem olhar. Esse movimento de olhar para a notificação e voltar para o texto faz com que eu leve 14 minutos para voltar à concentração que eu estava antes de olhar para o celular. Então, se eu estou estudando, eu não estou estudando. É a mesma coisa para os pais entenderem isso de forma muito mais clara, mais plástica, mais palpável. Sabe quando você vai para um restaurante comer à noite e tem um cantor cantando? Quem presta atenção ao cantor? Se você está indo ali para comer, ele está cantando é um detalhe. Podia ser um playback, podia ser uma playlist. Paisagem, né? De vez em quando uma alma caridosa bate uma palma. Né? Acontece isso. Tem empatia. Eu sinto que o professor está passando por isso. O professor está passando como se ele fosse cantor de barzinho numa sala em que os alunos estão comendo outra coisa, que são os conteúdos dos smartphones, né? E que, en passant, eles olham para ali. E isso tem um custo, né? Quando você mostra aí que na primeira infância já está mudando a arquitetura neurológica, na adolescência a mesma coisa acontece, porque na adolescência você tem que aprender, por exemplo, a trabalhar a ansiedade, a esperar, a plantar para colher depois. Como o feed infinito. Inclusive eu vi uma entrevista do cara que criou o chamado feed infinito, né? Sai passando e não para, e como se você gosta de uma coisa, o feed vai oferecendo só aquela coisa, você tem satisfação ininterrupta sem frustração. Quando vai para o mundo real, acabou, porque não é assim, por exemplo, quando eu vou namorar com alguém, não é assim quando eu vou enfrentar um Enem, não é assim quando eu vou enfrentar um relacionamento com meus pais. Então, essa desatenção tem um custo alto. Soma-se essa desatenção com o custo alto que ela tem, nós temos aí uma pouca profundidade nos relacionamentos, porque nós hoje temos, com a promessa da conectividade, o que a gente tem hoje? Tem muita gente na minha rede social, inclusive pessoas, amigos do outro colégio, enfim, é uma coisa efusiva, né? Mas, na real, quem é que tá comigo assim? São muitas relações pouco profundas. Quando vem uma dor, quando vem um problema, quando vem uma frustração, quando sai um diagnóstico de câncer da mãe, quando o pai perde o emprego, é a tua rede social que vai te apoiar? Não, é essa família que está desconectada, porque como a gente estava falando, os pais, os adultos também estão no grupo de pessoas dependentes, porque, inclusive, tem pesquisas que mostram assim, nas universidades que tratam de tecnologia, tem cadeiras sobre dependência psíquica. Ou seja, os smartphones e os aplicativos, eles são feitos, eu vou olhar para a câmera aqui, bem para os pais entenderem isso, eles são feitos para gerar severa dependência psíquica. Você vai para o banheiro com o celular, entendeu o que eu estou falando. Lava as mãos depois e continua com o celular. Exatamente. Porque percebe como é uma loucura? Né? Não nenhum sentido. A gente tá lá com o celular, né? Faz o serviço todinho, depois lava as mãos, depois pega o celular e continua. Ou seja, até o nível de doença está aumentando. Imagina o seguinte, você chega hoje no consultório clínico de psicologia ou psiquiatria para fazer um diagnóstico. O diagnóstico é muito sujo hoje. Em que sentido ele é sujo? Eu não sei se você está com depressão ou se você está com privação do sono, que a longo prazo vai gerar quadros que parecem depressão. Eu não sei se você está com depressão ou porque você vive o tempo inteiro no celular, não está mais na quadra da escola, está sem atividade física, sem produzir endorfina, você está com um organismo prejudicado. Eu não sei se você está com depressão porque você está com privação do sono, pouca atividade física e não tem toque, porque como você não tem interação real com as pessoas, ninguém está tocando no seu corpo, você não está tocando em ninguém. Então, no fundo, será que é depressão? Entende? Será que é déficit de atenção ou é falta de atenção? Exatamente. Por exemplo, uma coisa que é o conhecimento. O conhecimento ele tem uma regra. Toda retenção de conhecimento, que é o que a gente faz com alunos, a matemática, tal, você também matemática e psicologia, você vai, explica, mostra o cálculo, a fórmula, quem pensou, a história daquilo ali. Você repete, vem o outro repete. Para quê? Para que eu tenha retenção. Essa retenção só é possível se eu tiver atenção. Se eu não tiver atenção, eu não tenho retenção. O que acontece? As crianças vão com o smartphone para o colégio, não tem atenção, não tem retenção, vão fazer um diagnóstico, às vezes, sem muita profundidade, com alguns profissionais que não fazem uma análise mais profunda e dão um diagnóstico, às vezes, de hiperatividade que não é.
Exato. Na verdade, não é falta de atenção. É justamente porque você tem... Eu lembro de uma mãe que chegou pra mim, Rossandro, eu era uma paciente que ela estava lá não por causa do filho, mas um dia ela chegou com a demanda do filho. Meu filho sempre foi o melhor aluno, um exemplo da família e tal. E olha, desandou de um jeito e a gente sem saber o que é, preocupado. Nada explica o que aconteceu com esse menino. Ele era um aluno de grau 10, todo mundo gosta dele na escola, o exemplo da família. E agora, as notas arruinadas, assim, o menino trancado no quarto. Aí eu comecei, né? Alguma namoradinha, alguma coisa, não sei o quê. Tentando. O que tem de novo? Nada de aconteceu de novo. A única coisa que aconteceu é besteira. Eu dei um celular pra ele. Eu digo, calma, pera aí. Não é nada novo, né? Não é nada, não. Esse é o grande dado. Esse é o grande dado. Porque isso aqui não é uma coisa só, né? Aqui tem muita coisa. Para nós que somos adultos, aqui tem nosso trabalho, nossos e-mails, rede social, tem contato com as pessoas, WhatsApp, tem internet bank, tem tudo. Tem um banco aí, a carteira tá aí, tudo. a chave de casa. A chave tá de aí. carro, né, tá aqui Carro, também, alguns. Então, assim, existe tanta coisa aqui que isso é justamente o que eles querem bote sua vida nessa caixinha. Seja obrigado a estar olhando para ela. Seja obrigado. Olha, eu quero sua atenção. Ou seja, eu estou disputando... A TV aberta não está morrendo? Por quê? Qual é o concorrente dela? A atenção. Hoje é a guerra pela atenção. Você já viu quando a gente vai conversar com alguém, coisa mais chata, quando você está conversando com alguém assim, a pessoa está olhando o celular? Só um minutinho, André, peraí, chega aí. Daqui a pouco eu falo contigo. Sim, André, o que é? Agora um comentário sobre isso que você falou. Há um tempo atrás, tá? Já tem bastante tempo, eu fui num cinema com a minha esposa, com meu filho, naquela tela IMAX, que é toda filme dos Vingadores, né? Aquela coisa. Enfim, eu fui pela tela, né? Tela gigantesca. Eu cheguei no cinema e tinha um grupo de adolescentes na nossa frente. Cara, eles estavam diante da tecnologia mais brilhante pro cinema. Todos estavam vendo outra coisa no celular. No celular. Dentro do cinema. Durante o filme. Então, hoje, a gente se incomoda, talvez a nossa geração, se incomoda de estar conversando com alguém e a outra pessoa está no celular. Mas o que eu mais vejo nas escolas são namorados, adolescentes, que estão namorando pelo celular. Um aqui, o outro ali, e aquilo parece não incomodá-los. Talvez incomode a gente, mas talvez a eles que já foram criados ali, não fiquem incomodados. Sandra, a gente fala muito do déficit do aprendizado, né? Mas existe uma coisa que eu sempre considerei que a infância é a nossa faculdade de relacionamentos interpessoais, assim. Na infância a gente aprende a lidar com a frustração de um amigo que de repente fez algo diferente do que você esperava dele, a lidar com as paixões, a lidar com a liderança, a conquistar uma liderança, a conseguir se livrar de alguns problemas. Esse isolamento que a gente vê das crianças e dos adolescentes impede eles de estarem vivendo isso, né? Impede. Eles vão viver quando? No mercado de trabalho? Aí vão querer não ir para o mercado de trabalho, vão querer se esconder atrás de às vezes até de um home office, dizer assim, olha, eu tenho problema de conviver com pessoas, né? Isso repercute profundamente, porque, sabe, Piaget? Piaget vai mostrar o seguinte, que em cada fase do desenvolvimento infantil, a criança tem que ter tais aprendizados. Se ela tem aprendizado naquela fase certa, ela vai para a próxima e continua. Se tem um gap aqui vai um efeito dominó. Cognitivamente falando é assim, emocionalmente falando também é assim. Se eu deixei de ter um aprendizado específico, por exemplo, suportar a frustração, a menina que não ficou afim de mim porque gostou do meu amigo e eu ainda ter que ficar amigo do cara porque ele não tem culpa disso, não ter papel, não saber fazer liderança, por exemplo, denunciar que estão fazendo bullying comigo porque eu tenho essa capacidade de dialogar com as pessoas. Com o isolamento, toda essa rede de comunicação, que já é um problema humano, comunicação é um grande problema humano, agora piorou muito. Porque há uma falta de comunicação total. E os smartphones não vão substituir essa comunicação direta dos seres humanos. Esse empobrecimento emocional tem gerado um conjunto de crianças e adolescentes que não sabem, e eu falo muito isso quando a gente vai nas escolas, né, André, da Inspira, a gente falou recentemente no Primeiro Mundo, lá em Vitória, sobre o fato de que tem uma geração de crianças que não sabe dar nome à dor que sente. Isso. E muitas vezes elas se cortam porque a dor é angustiante, elas não conseguem dar nome, se é inveja, se é raiva, se é ódio, se é medo, se é preguiça, se é
frustração, aí elas se cortam porque elas querem tamponar uma dor emocional com a dor física. Então, esses sintomas, eles são sintomas de uma falência de um modelo de desenvolvimento emocional. E acontecia, como você falou, nessa faculdade da vida ali, brincando, perdendo, ganhando, né? Muito na toada da música, né? Sacode, levanta a poeira, dá a volta por cima. No momento em que eu vou pro virtual, esse desenvolvimento é todo comprometido. E ele é comprometido para o futuro. O que é que está acontecendo hoje? Eu estava ontem fazendo uma palestra para a alta liderança de um grande banco do Brasil. Não é o Banco do Brasil, gente. Um grande banco do Brasil, né? Grande banco brasileiro. Brasileiro, melhor, André. Não tem dúvida. E a gente nos bastidores, antes de eu entrar, a gente estava numa sala assim, antes, Rossano, tá tendo uma falência de liderança. Não tem mais líderes, nem tem quem queira. E aí tinha um argumento de uma pessoa lá, tem um grupo de jovens que dizem que não querem ser líderes porque viram os pais 12 horas no trabalho e não querem isso para a vida deles. Existe. Mas existe um outro grupo que não suporta. Porque assim, a gestão ou qualquer tipo de destaque social que as pessoas olham até invejam, tem um preço. E muita gente não é nem que não quer pagar. Não tem recursos emocionais para pagar. Às vezes até eu queria aquilo ali, mas quando eu vou, eu não tenho recurso para aquilo. Por exemplo, você faz a gestão de uma rede de educação. Você lida com pessoas o tempo inteiro. Você desenvolve mais skills de psicólogo do que muita gente total. No curso de psicologia. Porque muitas vezes, a gente fala isso para as escolas, né? Hoje em dia as escolas, elas quando atendem muito menos por questões pedagógicas e muito mais por questões emocionais. Muito mais. Fruto dessa falência, dessa ausência. Na empresa é igual. 90% das demandas são relacionais. E metade dos problemas que a gente resolve foram criados por nós. É verdade. A outra metade não, mas metade foi a gente. É a gente que cria. Quando você fala de liderança, aí eu entro muito no lado corporativo também, né? Porque a gente tem lá, né, empresa grande e tal. Liderança exige duas coisas que eu acho que são extremamente mandatórias, necessárias, não são suficientes, mas são necessárias. Que é se comunicar bem em diferentes ambientes, com diferentes interlocutores. E isso você aprende fazendo. Eu desenvolvi muitos skills de liderança trabalhando em balcão de padaria. Eu trabalhei como balconista numa padaria de 13 aos 15 anos. Precisava trabalhar. E ali se atende, né, a tiazinha de 70 anos que compra pão todo dia e o cara que toma cerveja todo dia à tarde. São idiomas diferentes. Eu com 13, 14, 15 anos já estava aprendendo. E muito também liderando e ajudando em encontros da igreja. Eu sempre digo que o meu grande MBA foi nos encontros de adolescentes e jovens da igreja. Então, comunicação, à medida que as crianças começam, os adolescentes cada vez mais cedo, começam a se isolar na caixinha deles, eles têm dificuldade de desenvolver tudo isso. Essa comunicação, até porque tudo chega pronto. E se ele não gosta, ele vai para a próxima. Aí chega outra coisa pronta. Se ele gosta, ele fica. Se ele não gosta, ele vai para a próxima. Tudo muito rápido, superficial, descartável, muito fake, né? E outra coisa extremamente necessária para a liderança você não pode correr da conversa difícil. Todo dia, ao longo do dia inteiro, conversas difíceis. Eu tenho conversas difíceis lá no trabalho, sei lá, meia dúzia de vezes por dia. Isso faz a minha vida ficar pior? Não. Né? Eu sempre digo, eu falo muito isso para a turma, né? Eu falo, olha, não existe conversa difícil. É só você falar sempre a verdade, com educação, com respeito, com tranquilidade, mas falar a verdade. Né? Resolve. Então, e resolve. Todo mundo é muito bem intencionado, todo mundo quer fazer o melhor, entregar o melhor para as pessoas, para as escolas e tal. Mas a gente cada vez mais tem uma dificuldade enorme de encontrar pessoas que saibam lidar com a conversa difícil sem postergar. Né? Sem jogar para debaixo do tapete, sem empurrar com a barriga. E aí a gente chegou num ponto aí que você trouxe que eu acho que é importante, porque assim, qual é o problema hoje? É que os pais não conseguem fazer isso com os filhos. Era conversa difícil com eles. Aí eles não aprendem. Não aprendem. E aí o que acontece? Eles acham que eles vão aprender em algum lugar. Sei lá, ou que podem viver sem, né? Ou no multiverso. Talvez no multiverso apareça uma versão minha de pai que diga ao meu filho que somente eu tinha que dizer.
né? Então, nesse universo em que você tem Exatamente. uma omissão parental, e aí e aqui a gente não tá, a gente tá acusando família, a gente tá Não, é. diagnosticando que hoje em dia são dificuldades. Às vezes você não teve esse modelo na sua família, seu pai não conversava com você. O fato de que se não funcionou com você, não lhe desobriga de você não ter que funcionar com seus filhos. Eu já vi coisas assim terríveis, assim, de crianças que mandam na casa de um jeito que você vê assim uma total falta de autoridade. E parte da dor que a gente tem vivido no mundo hoje é que tem faltando adulto na sala. Tá faltando adulto na sala. Adulto que diga, peraí, eu tenho que ter conversa difícil, é chato, é desagradável, vão fazer cara feia, é birra, né? E eu vi coisas do tipo, cara feia. Eu lembro que minha mãe dizia assim, cara fome, feia né? pra mim é fome. É. Ela não se impactava com minha cara feia, como os pais hoje se impactam com cara feia de filho, de frustrar. E os pais não estão tão alheios a esse vício, né? Tem Então, muito não. pai que também tá Tá vivendo viciado. Tá algo viciado. muito parecido, né? Tá, eles hoje em dia vivem a mesma. Tem inclusive algumas pesquisas que foram feitas, assim, até pais vão para os parques com as crianças, e aí os pesquisadores combinam com a mãe ou com o pai que vão sequestrar a criança enquanto o pai ou a mãe tá no celular. É fake, mas infelizmente isso acontece na vida real. Aí o cara tá lá no celular, de repente a criança some, quando o pai olha, cadê a criança? E tem desespero, ó. Você não viu seu filho sequestrado na sua frente. Tava assim, brincando no brinquedo, 2 metros na sua frente. Né? Porque é muito fácil hoje em dia. Então, essa desatenção profunda que a gente. Eu mesmo, eu já quase fui atropelado por causa do telefone. Eu só não morri porque um amigo meu segurou. Eu fui atravessando a rua e veio um ônibus, assim, ó. Desde esse dia, eu tomei a decisão de não ficar mais olhando, eu não tenho notificações, né? Eu tenho aquele controle de uso do celular. Quando eu tô na frente da televisão, eu não olho. Quando eu vou escrever livros, eu boto o celular no outro canto da casa para não ficar tentando me chamar a atenção. Fecho o WhatsApp. Ou seja, você tem que tomar medidas como adulto. A gente pode fazer essa escolha pessoalmente, mas como crianças e adolescentes, nós temos que escolher. Por exemplo, você escolhe, ou em tese você deveria, né? Escolhe a hora que seu filho vai dormir. Você escolhe a hora que seu filho vai comer. A gente faz escolhas, por quê? Porque eles não têm ainda maturidade, nós vamos gradualmente cedendo essa independência para a criança e para o adolescente e testando. Se errou, dá um passo atrás e treina novamente, até que você tenha autonomia total, que é o que o Winnicott, psicanalista e pediatra inglês, vai dizer que uma mãe suficientemente boa, um pai é aquele que um dia se torna desnecessário. Os pais estão querendo se tornar desnecessário antes do tempo. Olha isso aqui, ó. Os pais estão achando que são desnecessários antes do tempo. Não. Muito pelo contrário. Ao meu ver, hoje, diante do fato que a gente tem realidades que não havia no passado, como rede social, mundo digital, fake news, vai piorar muito com IA agora, né? Tudo isso. A necessidade de você estar cuidando vai ser ainda mais tempo. É o contrário. Os pais estão entregando mais cedo para o mundo, quando na verdade deveriam entregar, estar mais atento. É um exemplo disso. Você tem reunião para pais de crianças pequenininhas. Vai assim de pai. No momento que a criança é muito mais fácil você manejar ela e tal. Ensino médio. Não vai ninguém. Que é a época mais arriscada. Mas eu vejo, Rossandro, eu concordo com você, mas eu vejo uma certa contradição num ponto, que é o seguinte. E aí, de novo, aqui, a gente não está criando a lei da verdade, né? Tá conversando. E julgando famílias, nada disso. Porque tudo que a gente está falando aqui acontece na nossa vida. Na nossa vida, eu tenho exato. filho, Marcelo também. Nós vivenciamos isso também. Né? E sofremos com isso também. Sim. Mas a gente precisa falar sobre as nossas dores, porque não é, de novo, empurrar debaixo do tapete, fingir que está tudo bem, que se resolve as coisas. Né? Mas o que a gente observa muito na família, na sociedade como um todo, as famílias cada vez mais com uma ligação, com uma dependência emocional dos filhos. Sim. Então, os pais muito preocupados em terem o amor e a aprovação das crianças. Então, estão estendendo uma dependência emocional enorme das crianças. Então, eu entendi o que você falou como contradição. Não querem desenvolver na criança. Então, nesse ponto, ele tenta retardar ao máximo a independência da criança. Então, ele não está desenvolvendo na criança a disciplina, né, e tal. Então, por exemplo, a criança ela só vai escovar os dentes sozinha
depois de você ter que Várias falar vezes, alto muitas e muitas muitas vezes, e muitas muitas vezes. vezes. É um exemplo muito simples que eu vejo em casa, É. toda noite e toda manhã, e eu agradeço a Deus pela esposa que tenho. A Cláudia lá com meu filho Arthur, e assim, escovar os dentes é uma luta diária. uma luta diária. É. Há 9 é anos. inegociável. Inegociável. É. Agora, ela gasta, investe, sei lá, 1 hora do dia dela, meia hora à noite, meia hora de manhã, O carro de escovar o dente. por causa de escovar o dente. É. Mas ela não abre mão disso. Sim. E não tem celular, não tem notícia, não tem. Não importa o que esteja acontecendo no mundo, nada é mais importante do que desenvolver nele a disciplina o quanto antes, para ele aprender a dormir na hora certa, tomar banho na hora certa, escovar os dentes na hora certa, fazer a lição da escola na hora certa. E aí ele fala: eu odeio a senhora, eu não te amo. E ela fala: eu não quero teu amor, eu sou tua mãe. Não sou sua amiguinha. Não sou tua amiga e tal. E não tem essa dependência da aprovação dele. Só que a gente vê algumas famílias querendo estender essa dependência, mas por outro lado não querem gastar o devido tempo. Mas você percebeu aí? Aí a contradição. Eu entendi a contradição que você está querendo colocar e era muito bem colocado e que bom que você trouxe. Porque quando eu falei de tem que aumentar o tempo de estar com o filho, mas é aumentar o tempo com qualidade de quem educa, como sua esposa faz, como a Cláudia está fazendo. Não é aumentar o tempo para satisfazer desejos. Porque o que a gente tem hoje é aumentar o tempo de satisfazer desejos. É querer que o mundo todo baixe a crista para o seu filho. Querer que a escola seja a escola para o seu filho. Querer que o condomínio atenda aos desejos do seu filho. Que o shopping atenda aos desejos do seu filho. Criando uma situação na criança e no adolescente que o mundo inteiro vai se curvar ao modelo dele. E não que ele chegou no mundo que está aqui muito antes dele, que tem um monte de regra e que ele tem que aprender a lidar com ela. Então é diferente. Então hoje a gente tem uma presença que é disfuncional. E na parte que deveria estar presente, que são as conversas difíceis, essa repetição constante, dizer de novo, dizer, eu lembro que minha mãe, eu fazia, mãe, por que você todo dia me diz as mesmas coisas? Porque você não muda. Quando você mudar, eu paro, né? Então a regra é essa. Então quando você mudou, eu mudo o ordenamento, o repertório vai ser outro. Agora vamos ordenar outras coisas. Essa dependência infantilizada, que é criança mimada, que a gente vê hoje, tem uma repercussão terrível, né? E aí isso vai gerar uma demanda para as escolas, para os educadores. Então, é nesse sentido que a gente tem que olhar. E entra esse novo processo aqui que, se mandar escovar os dentes dá trabalho, imagina ter isso aqui. Sem dúvida. Imagina ter isso aqui. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você. Imagina nunca dar isso aí. Nunca dá isso aí. Porque fica, né? Todo mundo tem. É o clássico. Mamãe todo mundo tem, papai todo mundo tem. Inclusive Bill Gates, ainda quando casado com a Melinda Gates, deu uma entrevista num jornal britânico. Perguntaram, seus filhos têm? Não. A gente, seguindo a orientação da Sociedade de Pediatria, só dá o celular. E aqui a gente já vai dando alguns dados, né? A partir dos 14 anos. Isso aí. A partir dos 14 anos. E mesmo assim com regras. Tipo, nunca usa na mesa. Nunca usa no caminho até a escola. Não leva para a escola. Nem dorme com. Regras que se você fizer isso... Porque é o seguinte, se você tiver regra desde o começo... Você vai contratar alguém para Inspira. Você não tem que fazer um job description. Olha, seu cargo é isso aqui. Não! Vê o que você faz. Como é que o cara você vai poder cobrar depois? Não, toma aí e faz o que você quiser. Não. E aí eu queria fazer uma pergunta, André, porque eu já tive a oportunidade de ouvir isso de você, mas eu queria que você compartilhasse aqui com as pessoas que estão aqui no nosso primeiro InspiraCast. Fazendo voz de host aqui agora. É que na Inspira tem uma diversidade de escolas, né, de alta performance, escolas humanistas, tem todos os tipos de escola, mas tem escola que não tem celular, ou escola que tirou o celular. E o que aconteceu? Essa é uma pergunta interessante. Você quer comentar alguma coisa? Gostaria. Então começa aí. É super interessante porque a primeira reação das famílias, parte aprova, parte aplaude, né? Parte diz assim, não vai dar certo. Meu filho não vai conseguir interagir, meu filho vai ficar desesperado, não vai querer ir para a escola, eu não vou ter contato com meu filho instantâneo, né? Então são pensamentos. E a coisa mais interessante é que, como qualquer vício, realmente há uma relutância inicial. As crianças nos primeiros dias ficam um pouco mais inquietas, mas passa muito mais rápido do que a gente se imagina. E a consequência é demais de boa. Né? Eu me lembro, ao longo da escola, eu estou dirigindo escola há muito tempo, né? Então, se você falasse assim, vai ter um passeio escolar. No dia que você anunciava,
passeio lotava. Uhum. Foi passando o tempo e os alunos começaram a perguntar assim, mas daí não vai ter aula no dia do passeio? Não, porque as pessoas vão estar passeando. Então eu posso ficar em casa só com meu celular? Tá vendo? Trocar o passeio, a vida Trocar um real. passeio escolar por ficar em casa com o celular, a pessoa só pode estar brincando. Ela não tem noção de quais são as duas coisas. Então, no momento que a gente priva de uma maneira forçada o uso do celular na escola, as crianças descobrem esses prazeres. Escolar. Descobre o passeio escolar, descobre que, de repente, ficar mais tempo na escola é melhor do que ir para casa ficar enfurnado com o seu celular. É super curioso isso. E há um ganho cognitivo de aprendizagem também, Nossa, né? total. E aí deixa eu trazer alguns pontos, assim. A primeira escola da Inspira que proibiu o celular dentro da escola foi o PB e não foi uma iniciativa nossa. Vamos falar porque... Na realidade... O que é o PB? Onde fica o PB? Pois é. Eu não tenho experiência com esse negócio aqui. Então o PB é uma escola nossa do Rio, nasceu em Niterói, a gente tem hoje unidades em Niterói e no Rio. Dentro dos nossos clusters, né, dos nossos grupos de escolas, a gente chama de uma escola de alta performance. Então é uma escola que nasceu como um curso preparatório para vestibulares de medicina. Tá? E hoje a gente já está no colégio, já está no ensino médio principalmente, mas o DNA é a aprovação em medicina, em universidades públicas e no ITA e no IME. Então, os vestibulares mais difíceis do Brasil, o PB é hoje, com alguma folga, quem tem os maiores índices de aprovação no Brasil. Então, você tem uma turma de 30 alunos, dos quais 18 passam para o IME, por exemplo. Assim. O resultado é muito forte. Mas quando a gente trouxe o PB para a Inspira, o PB já tinha todo esse DNA, foi fundado por um professor que eu admiro muito, professor Breno, daí o nome PB, professor Breno. E eu conheci o PB da seguinte forma: eu moro em Niterói, o PB nasceu em Niterói, e o PB tinha uma fama, uma fama curiosa, que era assim, olha, o PB é o fundador lá, o diretor, o professor, o cara é meio maluco. Ele proíbe até celular. Olha só como é. E a minha primeira reação foi, pô, isso não gera problema? Não, não tem problema nenhum. Tranquilo no PB. Então vou lá entender. E eu visitei o PB, fiquei sentadinho na recepção do PB, vendo como era a matrícula do PB. Você vê como que comunicação é importante. Tudo começa, as regras sendo anunciadas no começo. Disciplina e comunicação é fundamental. Né? Então, todos os alunos que estudam no PB, naquela época, eram alunos de pré-vestibular, 17, 18, 20, 30 anos. O Breno, ele só matriculava o aluno depois de uma entrevista curta, rápida, com o aluno e os pais, ou os responsáveis, mesmo sendo um aluno de 30 anos. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma entrevista dele com uma aluna de 30 anos. Ela era enfermeira. Ia tentar medicina. Ia tentar o sonho dela, a medicina. E o Breno falou, você tem que vir com seus pais. Ela falou, eu moro sozinha. Ele falou, você vai pagar o curso sozinha? E você, enquanto estiver fazendo medicina, você vai fazer tudo sozinha? Não, eu moro com meus pais e eles vão me ajudar. Então traga eles. Porque eu preciso fazer um acordo com quem vai te ajudar a se tornar uma médica, que é você e quem estiver à tua volta. Porque todo o regramento para você tem que ser para eles também. Começa por aí. Ali eu entendi que mesmo no pré-vestibular, na educação de adultos, você consegue fazer aquilo que a gente faz na educação infantil, que é a educação das nossas crianças é um compromisso entre escola e família. Ninguém não tem relação de consumo em educação. Eu pago para alguém garantir que meu filho vai ser entregue em casa, sabendo matemática, física, química, sem nenhum arranhão, sendo bom em esportes, nadando bem e, né, tendo inteligência emocional. Não é dinheiro, muito mais complexo. É tempo. É muito mais complexo. E ele trouxe aquilo para o pré-vestibular de alto desempenho. Eu acho isso genial. E na conversa, na entrevista, olha,
Tá aqui uma gaveta enorme, tu vai deixar teu celular aqui na gaveta. Hoje nós temos uma sala de cofres, né? Você vai deixar teu celular aqui ao longo do dia. E olha que interessante, o que é a metodologia de ensino dentro do PB? Normalmente essas escolas, muita aprovação, têm uma carga horária de aulas muito alta, 40, 50 tempos semanais. A carga horária dele é de 18 tempos semanais. Que ele sempre defendeu o seguinte, enquanto tem aula demais, o aluno não está aprendendo, porque ele aprende trabalhando. O conhecimento passa pela mão. É fazendo, é trabalhando, se concentrando. Então o aluno passa o dia inteiro na escola, de 7 da manhã, 7 da noite lá. Mas aula, sentadinho assistindo uma palestra, são 18 tempos por semana. O restante ele está sentado, fazendo exercícios, com monitores apoiando. Sem o celular para distrair. E para isso não pode ter o celular, porque senão ele está na churrascaria, ouvindo o cantor de fundo, e é exatamente o que você falou. Ou seja, uma evidência científica no meio de um conjunto de escolas, porque o IPB já começou assim, mas eu sei que teve outras escolas que tomaram iniciativa depois. E a gente levou para outras, e todas as escolas para as quais a gente levou essa iniciativa, com esse modelo de comunicar, entrevistar, todas, sem exceção, melhoraram o desempenho acadêmico consideravelmente. Melhorar o convívio também emocional dos alunos na sala, no recreio. E relacionamento com as famílias. Com as famílias. Relacionamento com as famílias. O ruído diminui. Gente, só tem irritabilidade, né? Diminui aquela irritabilidade, aquela coisa... Ele tem tensão o tempo inteiro no ar. Veja, todos os benefícios. Quer ver um dado super interessante? Mas esse... que a gente já vai na terceira derivada. Os melhores professores do Rio, os melhores professores de BH, a gente tem uma iniciativa nessa linha no Magnum, saiu agora o resultado do Enem, a 8ª melhor escola do Brasil no Enem, no último ano, foi o Magnum de Belo Horizonte. É uma escola que começa na educação infantil, é uma escola católica, voltada para formações humanas, formação espiritual, inclusive, é o DNA da escola. A gente tem escolas presbiterianas, a gente tem escola laica totalmente, a gente tem escola progressista, a gente tem escola de todo diferentes espectros, que a gente quer atender todas as famílias, respeitando, né, seus valores e tudo mais. Mas o Magnum tem essa característica, formação humana muito forte. Não se fala em vestibular no Magnum, ou se fala muito pouco. É a 8ª melhor escola do Brasil no Enem. Tirando as fake news e com fake news, inclusive. Não, né? É o 8º, incluindo as fake news. É a 8ª melhor escola do Brasil no Enem. Também é uma escola que tem uma disciplina, né, em relação ao uso do celular. Aí os melhores professores pedem para dar aula lá. Claro, porque eles conseguem dar aula. Eles vão ser cantores que vão estar sendo escutados no show. Eles vão estar dando um show para a plateia que quer assistir. Claro. Eu já dei aula no Magnum, eu já fui lá conhecer esse aluno. Maravilhoso. Essa é a realidade, né? Outra realidade. Ele dá aula no PB, eu dava aula no PB até o ano passado, porque enquanto professor, né, a gente é professor de matemática, se realiza, a gente fala, caramba, eu tenho um aluno ali que está olhando para você. Que está olhando para mim. Eu lembro muito quando eu dava aula de especialidade, né? Especialização. Hoje em dia eu ainda dou na PUC, na Unicamp. E aí, quando acontece é que você percebe que o aluno do curso universitário, ele tá ali porque o pai obrigou, tá pagando, alguma coisa do tipo. O cara que vai pra especialização, mestrado, doutorado, já é um cara que entendeu, cara, eu preciso. Você percebe que a pessoa tá atenta ali, já muda o jogo, né? Então, no fundo, o que a gente tá dizendo aqui para as pessoas é o seguinte, ninguém vai impor isso. Mas talvez em algum momento, muitos países já estão legislando sobre isso. Tem países que estão dizendo assim, acabou, tem celular na sala de aula. Eu sei que tem escola que está querendo que essa lei seja aprovada para não enfrentar um conflito com família. Mas às vezes a gente é até o da conversa difícil. Talvez quem está nos assistindo aqui, porque também obviamente vai atingir não somente a escola da Rede Inspira, mas outras pessoas que vão chegar a esse podcast, que elas percebam o seguinte, talvez a escola tenha que fazer essa decisão, mesmo que um ou outro pai se estresse e até ameace tirar o filho e tal. Conversas difíceis são necessárias, porque o resultado depois é muito bom. Sem dúvida. E uma frase importante que eu acho que eu sempre comparo o setor de educação com o setor de saúde, né? E ambos, nos dois casos, a gente fala da formação e do cuidado do corpo e da mente. Saúde, da mente, inclusive, e tudo mais.
ah, você vê muito pouco um paciente ou uma família que está ali acompanhando um enfermo discutir com o médico ou com a empresa de saúde assim, esse tratamento está errado, o tratamento tem que ser esse. Em escola, ainda é muito comum você ver uma relação de consumo. Sim. Eu quero que seja assim, eu quero que seja assado, porque eu estou pagando e tal. Ou, às vezes, uma relação de que aquilo que o pai e a mãe tiveram como educação, como ensino há 30 anos atrás, para eles aquele é o modelo. Então, como todo mundo, pelo menos os pais dos nossos alunos, como quase todos foram alunos ao longo de muitos anos, acham que aprenderam o que é o método de ensino Só porque estudaram. porque estudaram há muitos anos. É como se você fosse paciente de um psiquiatra e dissesse, pronto, eu sou psiquiatra agora. Eu sou psiquiatra. Né? Mas isso acontece, eu acho que todo mundo que passa por um tratamento crônico, ele começa a desenvolver anos, uma habilidade, mas só na doença dele. Mas só na doença Só dele. na doença dele. É isso. Não no compêndio inteiro de psiquiatria, de E psicanálise. não consegue acompanhar como o tratamento evolui, né? No caso da educação, só para aquele tipo de aluno que ele foi. Que ele foi. E a escola contempla uma diversidade muito grande de alunos. Então esse é até um apelo que a gente sempre, uma reflexão que a gente sempre traz para as famílias de forma honesta, transparente, que é, olha, confia um pouco mais, traga, obviamente, né, as preocupações, mas confia. Né? Mas confia, né? Eu sempre falo para nossa turma lá que a gente entende muito que o ambiente de escola é um ambiente um pouco mais passional. E sabe aquela frase, né? Não mexe com meu filho que eu viro onça. Exato. Todos os nossos pais são onças, né? E que bom, são preocupados. E a gente é muito consciente e muito honrado da confiança que depositam na gente. Mas tem que confiar um pouco mais. Então, quando a gente fala, tirar o celular é importante, vai dar trabalho, vai dar dor de cabeça, você vai ter que gastar menos tempo no trabalho, você vai ter que gastar menos tempo fazendo as suas coisas para fazer as coisas do teu filho, até porque ele é teu, então as coisas dele são as suas coisas. Gasta mais tempo aqui, esquenta um pouco mais a cabeça aqui, não dá o celular para ele se distrair enquanto você está no restaurante, não dá o tablet para ele se distrair enquanto você está conversando com seus amigos e amigas. Dá o tempo que ele precisa, né, tendo as conversas difíceis. Faz isso porque a tua vida vai melhorar, a vida dele. Confia na gente quando a gente fala isso, porque não é fácil, mas é necessário. Na verdade é muito assim, né, André? Educar a criança dá trabalho. Escolha que momento você vai ter trabalho. Cedo e depois deixar um adulto pronto, ou se omitir agora e ter trabalho o resto da vida. Exatamente. Eu vou dizer a frase mais dolorosa que eu escutei uma vez no consultório. A gente escuta muita coisa dolorosa em consultório, né? A gente é preparado para isso, mas a gente escuta muita dor. Mas a frase que mais me chocou não foi eu passei por abusos, não. Foi quando chegou um pai e uma mãe que disse assim, Rossandro, a gente todo dia pede a Deus pro nosso filho morrer, porque a gente não suporta mais ele. Então, vai de encontro à natureza de um pai e de uma mãe que quer dar a vida pelo filho. Ou seja, não se chega a esse ponto do nada. E não era uma pessoa que tinha um transtorno psiquiátrico. Não. Era uma pessoa que não recebeu as normas, as disciplinas, as orientações emocionais e morais corretas, que depois virou um déspota completo. E, no fundo, o que acontece, infelizmente, para muitas famílias, é que esse filho que não é educado, ele depois ele cobra a conta da família. É como se ele dissesse assim, vocês vão pagar por tudo que vocês não fizeram comigo. Exatamente. E a gente não quer isso, a gente quer que as pessoas sejam felizes, que as famílias sejam felizes e que a gente tem que trazer um tema como esse, que é importante, relevante, está, para usar um termo da internet, hypado, está em alta, né? Tá com o Ibope lá em cima, 2, 3 sinônimos agora para os pais entenderem o que é o hype, né? Tá em cima. Pra gente mostrar, assim, como a Educa, como também a Inspira, é preocupado com os temas que estão aí perpassando a sociedade e como a gente quer se antecipar a esses cenários, a gente não quer ser pego de surpresa. A gente tá aqui meio que começando a levantar uma bola sobre quem sabe a gente não deva, então, levar isso para a rede inteira, né? Quem sabe a gente não deva fazer esse movimento para que a gente possa construir uma comunidade mais saudável, como as escolas que já estão fazendo isso conseguiram, né? Não, eu quero trazer um tema, já que a gente já está indo pro remédio, digamos assim, né? A gente falou dados, das dores, das informações indo para os remédios. Uma parte da pesquisa
parte final do livro, da geração ansiosa e tudo mais, ele fala o seguinte: como é que você pode resolver isso, né? Dá tempo? Dá. Como é que você pode resolver? Teoricamente é tirar as telas, né? A gente falou um pouco de videogame aqui. Não, videogame em casa é a mesma coisa e tal. Só que não é simples assim, né? Você chegar para a criança e falar, agora não pode mais, depois do vício estabelecido. Então tem toda um protocolo de desmame, né? E ele fala muito aqui de voltar àquilo que se fazia antigamente, que é brincadeiras, jogos, prática de esportes e tudo mais. Uma coisa que eu quero abordar aqui, e passo para o Marcelo também desenvolver um pouco mais com você, mas assim, a gente está fazendo um esforço muito grande, um investimento muito grande em todas as escolas, agora, para levar o horário integral para todas as escolas. Em algumas séries, principalmente nas séries iniciais da educação infantil, a gente vai até subsidiar isso para as famílias. Entendeu? Por quê? Porque vou falar uma frase que é interessante, pode soar de forma um pouco forte, mas é assim, para algumas famílias, quanto mais tempo ela ficar na escola, menos tempo ela ficar em casa, melhor. Porque às vezes a família, o pai, a mãe não conseguem estar em casa, tem que trabalhar, são os novos tempos, né? Então às vezes a criança fica em casa à tarde, no contraturno, fica às vezes com o irmão mais velho, fica com alguém da família, ou fica com uma babá, ou com alguém cuidando. E aí muitas vezes o que acontece? O pai e mãe estão na rua trabalhando e a criança está em casa aqui. Telas. Ou no videogame o dia inteiro, assistindo série e tudo mais. Então, deixa a criança na escola, porque na escola ela vai estar com outras crianças, correndo, brincando. Agora, se ela cair, se ralar um pouquinho e chegar em casa com um corte no joelho, não briga com a escola, não. Agradeça, faz parte. Né? Então, porque é absurdo o que eu vou falar, mas tem família que tira a criança do horário integral, deixa em casa na tela o dia inteiro, porque a criança chegou em casa um dia com o joelho ralado. Como se isso não fosse... Né? Então, né? Não, tô falando de uma exceção, mas para trazer a reflexão. Então, a gente acredita muito, muito que hoje o ensino integral, o horário integral, principalmente para educação infantil e ensino fundamental, é mandatório, é necessário, porque a criança passa o dia inteiro na escola tendo estimulação cognitiva, tendo o ensino dos conteúdos, formação bilíngue, mas principalmente ela está com outras crianças convivendo. Isso é fundamental. Aí, Marcelo, queria ser que tem os estudos aí. É interessante isso, né? Agora, também falando um pouquinho com o público de pais, avós, né? Não compare a vida deles hoje com a vida de quando nós éramos crianças. Quando eu era criança, eu não ficava no horário integral da escola. Mas eu ia para casa, a casa era meu porto para estar brincando com os meus colegas da rua. Eu passava o tempo inteiro, ou fazia os clubinhos. A gente tinha clubinho, que cada um levava um brinquedo, e a gente se divertia com os brinquedos coletivos, jogava futebol de botão, jogava bola, ou seja... a gente interagia o tempo todo, a gente não ia para casa ficar assistindo sessão da tarde. Havia a escola integral da sociedade. Havia a escola integral da sociedade. Que não existe mais por causa da violência urbana. Exatamente. Né? Hoje, pro meu filho, eu não tenho a menor dúvida. Se eu deixar meu filho em casa, o condomínio, as outras famílias do condomínio, não vão estruturar a brincadeira coletiva. Exatamente. Olha que dentro de um condomínio você até teria a segurança. A segurança, mesmo você assim, até não poderia funciona. ter, mas não funciona, não acontece. Simplesmente não acontece. E ele na escola, não é que ele vai ficar na escola tendo o dobro das aulas que a gente tinha. Não é isso. Vai ficar na escola crescendo como ser humano. Exato. Né? Aproveitando aquele tempo para outras coisas, né? Para desenvolver esse ser total, para fazer aquela faculdade de desenvolvimento social que eu citei no início da nossa conversa. Então, eu realmente acho que hoje é a melhor saída. E uma outra coisa, né? Se a gente for olhar, os países mais ricos e prósperos do mundo, o ensino integral. Sem dúvida. Não existe exceção. Não existe exceção. Qualquer país do mundo, seja da Ásia, da Europa, da América, que você for, que está lá em destaque,
o ensino integral. E mesmo esses países estão querendo ampliar isso e estão querendo proibir também telas nas escolas, né? Não, e quando você traz essa correlação entre melhor ensino no mundo, melhores resultados e horário integral, é o melhor dos mundos, porque quando você mergulha na programação do horário integral deles, é o que o Marcelo falou aqui, é uma frase perfeita. O horário integral não significa o dobro de aulas. De aulas. É a mesma quantidade, às vezes, de aula, mas É. você tem uma programação externa com intencionalidade. Uhum. Então, você tem um futebol com intencionalidade. Você tem um outro esporte com intencionalidade. Você tem a hora de brincar, Uhum. a hora do soninho e por aí Hora da vai. Né? leitura, coisas muito importantes que É. acontecem no horário integral assim. É uma construção de uma jornada com caráter pedagógico, intencional, que não acontece. Eu digo assim, mesmo que você ficasse em casa com seus filhos e dissesse, não, eu vou fazer o homeschooling, você jamais daria para uma criança os inputs que um monte de crianças juntas dão. Isso aí. Jamais. Esse é o ponto. Faltaria as outras crianças do Faltaria seu todas homeschooling. as outras crianças lá aperreando, ensinando a cair, a brincar, a ouvir, a dar comando de voz, o outro agora é a minha vez. Quer fazer ganhar. homeschooling em casa, traz 15 primos. Traz pra dentro da 15 sua primos. cabeça. Aí funciona, aí eu acredito que funcione. Aí vira uma escola, né? Aí vira. Mas é isso, porque o grupo ele é difuso e é muito importante a criança ela aprender a se sentir confortável no ambiente difuso, que ela aprende a ter opiniões contrárias Uhum. e aí não querer agredir ou fazer bullying porque alguém é diferente. Uhum. Ela aprende a perder, né? Então Sim. ela não aprende só a ganhar, ela aprende a perder. Ela aprende a ficar chateada quando perde. Não ficar Uhum. chateado. Perder não é bom, Suportar não. aquilo, Perder lidar é com ruim. essas emoções difíceis. Mas lidar com isso, né? Uhum. Aí algumas aprendem a liderar, Uhum. né? Acho que tem que gostam. Ou a grande maioria aprendem a se comunicar. Então, o ambiente difuso, É muito a rico. entropia, ela é fundamental para a formação, Uhum. né, dos soft skills e do lado emocional, né? Sim, Então sem dúvida. é isso. E assim, um recado, já caminhando para o fim, assim, crianças e adolescentes vivam, Uhum. não desperdice as oportunidades de viver, não perca os passeios das suas escolas, né? São momentos que você vai lembrar para sempre, são momentos que ficam marcados. Existe uma coisa que as mães morrem de inveja, né? Às vezes a mãe sai sozinha, ela com o filho, ela fica o tempo inteiro tomando cuidado porque o filho vai se perder. A professora às vezes sai com 20 crianças e ela consegue conduzir as 20 crianças. É. Porque as crianças, quando estão num passeio, aprendem a elas não quererem perder a professora. A grande verdade é Exatamente. essa. Olha que coisa de Isso, protagonismo diversão. importante que você conquista nesses eventos, né? As gincanas que escolas promovem, as festas juninas. Perfeito. Quanto mais seu filho participa, e aí eu falo também com os filhos, né? Quanto mais você participa, mais perto da vida real você tá, mais perto Exato. daquilo que você vai encontrar na sua vida adulta. É. São coisas muito importantes. Eu vou dar um exemplo que você falou aí, rápido. Um pouco a gente vai crescendo, vai viajando um pouco mais e vai aprendendo, né, com as culturas. Minha esposa, meu filho, a gente foi para a Suíça de férias, e aí eu nunca tinha ido, né, estação de esqui, aquela coisa bonita e tal, numa cidadezinha na Suíça chamada Chamonix. E aí a gente descendo a estação, tinha um grupo de crianças que deviam ter 5, 6 anos, pequenininhas, umas 15 crianças em fila, descendo da estação de esqui, carregando o seu equipamento. E o equipamento é enorme, né? E a gente olhou em volta e não tinha adulto. Achou aquilo impressionante. E uma pequenininha na frente da gente caiu. E aí a minha esposa pegou para ajudar. Quis levar o equipamento dela, porque ela não estava aguentando o equipamento. E a criança falou, no, thanks, ok. Não quis. Uhum. Caiu de novo, levantou. E continua. De repente elas entraram numa escolinha que ficava logo na base da estação. Entraram às 15. Aí a gente viu que tinha 2 adultos olhando à distância. Esse movimento todo. O movimento todo.
Minha esposa foi falar, para entender, eram os 2 professores, eles faziam educação física, coisa chique também, né? Fazia educação física estação de esqui na Suíça. da estação de esqui da Suíça. É aquela história, né? Lá todo mundo fala 3 línguas. 3 línguas, alemão, né? inglês. Mas o que chamou a atenção nossa foi os adultos estavam observando a distância. Porque as crianças estavam desenvolvendo o seguinte, olha, tem autonomia e não se perca do grupo. Não sou eu que tenho que estar aqui. Eu vejo isso no aeroporto no Brasil, André. Por exemplo, quando no aeroporto no Brasil, você vai criança, você percebe que os pais vão levando as malas de todo mundo. E as crianças correndo no corredor do avião. Eu viajo para outros países que as crianças têm que levar a mala delas. Né? É do tamanho delas, mas elas têm que levar. Como assim? Eu estou começando a te dar autonomia, que é diferente do que a gente falou, né? Então, no fundo, todo esse processo diminui celular, regula, disciplina, ordem. É para que você tenha pessoas capazes e saudáveis para um mundo difícil, que está complexo. A gente nem falou de um tema que dá pauta, obviamente, para um outro SpiraCast, que é o quanto isso aqui está relacionado hoje em dia com ideação suicida e suicídio. Só porque a gente sabe que isso é uma coisa que não pode deixar aqui, não queria deixar de falar disso. Então, é educar para dar condições de enfrentamento da vida, né? E como você falou aí, Xavier, eu acho que é muito a música do Lulu Santos, né? Há tanta vida lá fora, para você ficar como uma onda no mar aqui, parado, sem viver essa vida. E essa vida que vai dar para você essa, digamos assim, universidade da existência que foi subtraído por causa da chegada dos smartphones, mas que a gente, como sociedade, aprende. A gente começou usando energia nuclear explodindo em Hiroshima e Nagasaki. Hoje em dia a gente explode câncer, radioterapia. A gente aprende, a gente tá aqui porque a gente tá querendo aprender. Houve excesso, agora vamos regular para voltar a viver a vida. É isso, gente. Olha, muito obrigado, Sandro, Marcelo. Uma honra para mim poder dizer que tenho vocês como amigos e parceiros aí na jornada. Agradecer muito às famílias que estão aqui nos acompanhando, os alunos, as crianças, os professores e a turma que está ali atrás, né? Que o Igor, o Fabrício, o pessoal aqui do estúdio. E é isso. Muito obrigado aí. Obrigado pelo convite, né? Fica na história que eu participei do primeiro InspiraCast. Foi muito boa essa conversa. Obrigado também, Rossano. Eu dificilmente vou participar de muitos, mas você vai participar de um monte, eu tenho certeza. Mas é uma alegria a gente estar aqui, gente. A gente tem uma parceria que para mim é um prazer, que virou uma amizade, né? Que eu acho que não tem... Eu sou muito como vocês, assim, não tem como ser só business, né? São relações humanas e que a gente vai chegar no emocional. E dizer para as famílias, a gente não tem nenhuma pretensão aqui de dar receita de bolo, nem brigar com ninguém. É um convite à reflexão, é mostrar os dados, é mostrar o que pode ser feito, como fazer isso, tudo vai ser dialogado, nada vai ser imposto, né? Mas o resultado o objetivo todo qualquer decisão que seu filho seja mais capaz. Porque se o sucesso do seu filho é uma coisa importante para a escola e para a Inspira, mais importante é para a sua família. É muito mais importante. É isso. Obrigado, pessoal. Até o próximo InspiraCast. Valeu. Tchau, tchau.